Senhor tem derramado uma bela palavra sobre a vida da pastora para estar nos transmitindo nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, aqui se encontra a tua filha, meu Pai amado, a qual vai estar trazendo a sua mensagem. Eu oro, meu Pai, pela vida dela, pelo ministério, meu Pai, a qual, meu Pai, ela tem se dedicado à tua obra, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, meu Pai, que através, meu Pai, da palavra ministrada, através, meu Pai, desse tema de restituição, nós cremos que o Senhor também vai trabalhar sobre a vida dela, restituindo aquilo que o inimigo tem tentado, restituindo aquilo, meu Pai amado, que o homem tem dito não, mas o Senhor, meu Pai, nós cremos pela nossa fé, que através também da tua palavra, o Senhor há de restituir, meu Pai querido, sobre a vida da tua serva. Ah, Pai querido, cuide dela, cuide das necessidades. Ah, meu Pai amado, que através da tua palavra nós possamos, meu Pai, guardar a tua palavra nos nossos corações, meu Pai, e a praticá-la, Senhor. Abençoe a vida dela, abençoe o ministério, meu Pai, pelo poder que é no teu santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Maravilha, né? Mês de restituição. Primeiro dia do mês e a primeira palavra de restituição. Eu estava ali e senti vontade de falar para cada um. E nesse mês você marque toda a palavra que for dita. Eu creio que o Senhor vai falar toda vez que você escutar uma palavra. Quero deixar aqui para os irmãos em Joel 2. Um friozinho, né? Mas o frio não nos para. Amém? A partir do primeiro que diz assim: toque a trombeta em Sião, dê um alarme no santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca se viu antes, jamais se verá em gerações futuras. Diante deste fogo devora, atrás dele arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele, um deserto arrasado, nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalo, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante aos carros. Saltam sobre os cumes dos montes, como fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Amém? Os irmãos podem sentar. Os irmãos de repente podem olhar e dizer assim: que palavra é essa se o tema é restituição? Mas aqui nós vamos vendo como é que o nosso Deus usou Joel. O Joel, ele estava falando em visão. E ali ele estava falando, chamando a atenção dos velhos e dos pais. E nós sabemos que os pais são aqueles que tomam conta dos filhos, para eles não fazerem nada errado, para eles terem um caminho certo. E os velhos, né, que hoje ninguém nem gosta de ser chamado mais de velho, é idoso, né?
mas não deixa de ser velho? Tem mais experiência. Tem mais experiência. E ali ele foi falando e chamando a atenção dos velhos para mostrar que a vinda do Senhor se aproxima. Mas muitas coisas estavam acontecendo de ruim naquela época. Daquela visão que ele estava vendo e chamando a atenção de muitos. E nós ficamos vendo que ele diz que é dia de trevas, dia de escuridão. Nós estamos passando por isso, gente. Nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos que até aquele que conhece a palavra, que conhece Jesus, muitas vezes entra em escuridão. Algo me chamou a atenção aqui quando ele falou dos velhos. Os velhos, eles são assim, com a experiência dele, muitas coisas eles não fazem. E os novos, eles estão fazendo tudo. Não tem como, muitas vezes, você passar algo de sério para o novo, que ele vai achar que ele é novo. Isso ainda não é para mim. E quando se passa, algo acontece porque ainda não é o meu tempo. E você pode dizer para mim assim: mas pastora, como é que o Senhor chamou Davi, que era um menino? Chamou sim. Chamou Davi. Só que Davi tinha, vamos lá, 17 anos. E de 17 anos em diante, Davi fez muitas coisas. Foi muitas guerras até ele reinar como rei. Quando ele foi reinar como rei, ele já tinha 30 anos. Olha só, vamos lá, de 17 a 30, 13 anos. E muitas vezes a pessoa, vamos lá, tem um chamado e já quer. Chamou hoje, amanhã eu já quero ser outra coisa e outra coisa, mas não vê que é necessário um tempo. É necessário um tempo para tudo. Porque a experiência faz você muitas vezes não fazer coisas que você queria, porque nós precisamos de um aprendizado. Mas isso não quer dizer que a pessoa com mais idade não erra? Erra, porque nós aprendemos todos os dias. Mas já temos uma história, eu estou contando aí, já igual Davi. Ele enfrentou muitas guerras, enfrentou urso, leão, gigantes. Não foi fácil. E mesmo assim, teve um momento que ele pisou na bola. Né? Trazendo para a palavra de hoje, errou. E não foi fácil o erro dele. Só que teve um arrependimento. O arrependimento, ele faz você conseguir ver o que você precisa para ter restauração, para ter restituição. Porque tem pessoas que falam: mas tem que ter restituição, mas tem que ter um preço. Não, Deus não vai te restituir o que você perdeu de qualquer maneira. Não é assim. Aqui nós ficamos vendo, quando você vai lendo do 1 em diante, você vai vendo que quantas coisas iria acontecer. Que quantas coisas
nós ficamos vendo como hoje tem aparência de cavalo. Você diz, mas por que é isso? Às vezes você vê pessoas que ela não tem a aparência de pessoas. Ela não tem. Porque ela está dominada por um espírito ruim que você, cristão, você olha assim e você nota. E aqui se diz que entrarão em casas. O que ele quer dizer aqui vai ter um tempo dos gafanhotos que vão chegar para destruir tudo. Esses gafanhotos, eles têm vários significados, como nós temos visto hoje, os gafanhotos entrando pelas casas abandonadas e as que não estão abandonadas. Todo mundo hoje sabe das notícias como acontecem as coisas. Os gafanhotos entrando nas famílias, destruindo famílias. Muitos criando gafanhoto dentro de casa sem saber. Nós estamos num tempo que nós estamos olhando e vendo os acontecimentos. E a palavra diz para que nós venhamos ficar em alertas. Porque a palavra, ela entra e é para ficar dentro de nós. Porque lá na frente, se você vê uma situação, você vai se lembrar que Deus está falando contigo a todo tempo. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, meu Senhor, o Senhor é um Deus que fala no profundo. Aqui diz assim, no 6. Diante deles, povo se contorce, angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiro, escalam muralhas como soldado. Todos marcham em linha sem desviar do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avança por dentro dos dardos, sem desfazer a formação. Lança sobre a cidade, corre ao longo da muralha. Sobe nas casas como ladrões. Entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme. O céu estremece. O céu e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Nós estamos vendo isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não tem como nós não acompanharmos o que tem acontecido com os adolescentes. Há um adolescente na tua família toda. Uma coisa que não tem como você não sentir. O teu coração, ele fica sangrando. Você estremece só de saber a situação. E hoje, quando eu ia tomar banho, que eu estava escutando lá, falando, que às vezes você liga a televisão, não é para você ver só isso, mas aparece os acontecimentos. E aí o repórter parou e falou, temos mais um caso. Um adolescente de 13 anos matou a avó e tentou matar o avô. Eu falei, Jesus, o inimigo, ele está entrando dentro do lar. O outro matou porque através do celular, olha o gafanhoto entrando dentro da casa. Ah, mas está dizendo que o celular é gafanhoto? Ele tem vários tipos de serventia. Uns usam para as coisas boas, outros não. O outro se comunicou com uma menina e ali planejou a morte do pai. E a menina hoje falou que planejou a da mãe também. E o outro
matou a avó e tentou matar o avô, porque eles tiraram o telefone. Os gafanhotos estão entrando pela janela. Nós temos que estar atento, fechando todas as brechas para ele não entrar. Ele não pode entrar. Ah, mas a senhora está falando que tipo de... Não estou falando gafanhoto de bicho. Estou falando que gafanhoto pode ser as situações que muitas vezes nós olhamos e fingimos que não vê. Não estamos vendo. Está com o celular, tadinho, deixa lá. Está se comunicando com tudo. E eu fiquei olhando assim, é necessário que o ser humano, principalmente nós, viemos ficar atento a tudo. A tudo. E hoje não é culto de família, mas eu fiquei pensando. O inimigo está destruindo as famílias. E antigamente era com separação, agora é com morte. Se nós não ficarmos ligados, nós vamos ver muitas coisas. Mas se nós ficarmos ligados, isso não vai acontecer na nossa vida. Toma posse. Não vai acontecer. Porque aqui, quando ele foi vendo essa visão, e quando ele foi falando, e aí lá no 18, começa uma outra visão. Porque você pode pensar, pastora, é restituição. E ela até agora não falou em restituição. Mas eu estou falando da onde nós vamos trabalhar para poder a restituição entrar em nossas vidas. Parece algo assim triste a gente ouvir isso e você dizer assim, mas comigo não vai acontecer. Você acha que aquela família que parecia muito bonita, né? Parecendo só momentos felizes, e imaginar de acontecer uma desgraça daquela? Não ia. Não ia. E o filho dizendo, primeiro mata o pai, porque o meu pai é mais forte, para depois matar o resto. Agora, teve algo ali que me chamou muita atenção. Um menino de 14 anos namorava a menina 5 a 6 anos. Faça as contas, gente. Faça as contas. Quantos anos tinha esse menino? Menino. Gente, a matemática. Quantos anos tinha esse menino? Não tem como. Você tem um filho de 8 anos e você não reparar que está acontecendo alguma coisa diferente. 8, 9, 10. Ele já está falando outras coisas. 12, 13. Ah, eu quero ir para Mato Grosso. O quê? Você não vai nem para Nilópolis. Imagine Mato Grosso. Penso eu que eles estavam achando assim, ó. Isso é coisa da cabeça dele. Olha, quando falar alguma coisa, fica atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Meu filho não. Meu filho não faz. Meu filho é um santo. Meu filho não sei o quê. Não. Hoje nós temos que ficar atento. Atento. Eu fiquei olhando, meu Deus, os filhos já estão com 40. Aí tem um de 18, tem um de 10. O de 18 tá mais ou menos, né? Tá lá na presença do Senhor. Agora tem um de 10.
você ligado em tudo que o gafanhoto quer destruir. Ele não pode destruir a tua vida nem a minha vida. Nós não vamos permitir. Não é Deus que você tem que falar. Deus não vai permitir. Você tem que falar: eu não vou permitir. Porque são as nossas atitudes, as nossas ações que mudam as coisas. Porque costumo eu dizer, vocês vão ouvir isso muito de mim, que Deus não tem nada com isso. Ele quer o melhor para nós sempre. Ele fala: eu quero o melhor. Agora, se você não escuta, se você quer fazer a tua vontade, se não tem nada a ver, na hora que tiver de ver, não adianta falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Ele vai dizer: você não vigia. Eu falei para você não fazer isso. E você está fazendo. Porque quando você lê a palavra, é Deus falando contigo. Agora vamos lá no 18, que diz assim. Vamos no 18? Diz assim, ó. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para nações. Levarei o invasor, o gafanhoto ele vai levar. Levarei o invasor que vem do norte para bem longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Se alegre, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois a pastagem estão ficando verdes. As árvores estão dando fruto e a figueira e a videira estão carregadas. Você fica olhando aqui que primeiro teve a visão das coisas que estavam acontecendo para que nós pudéssemos vigiar de todos os lados. E se você olhar aqui, o Senhor fala bem claro: vai entrar por todas as brechas, pelas janelas, pelas portas, pelo meio do caminho. E você vê que é assim que está acontecendo as coisas. Quando você pensa que você tem que ficar dentro de casa para o inimigo não fazer nada, quando você pensa que tu tem que guardar o seu telefone para o inimigo não ver o teu telefone, ele entra dentro de casa. Ele entra dentro de casa. Agora, se a casa estiver fechada, se a casa estiver com oração, busca, jejum, não vai entrar. Ele não vai entrar. Nós temos que vigiar orando. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, mas chegam em casa e não faz mais nada. Não ora, não pega a palavra, não fala
de Jesus para ninguém, todas as brechas estão abertas. Agora você sai daqui, já vai andando para a tua casa em oração. Chega dentro de casa, tu ora. Na hora de dormir, tu ora. Acordou de noite, orou. Levantou de manhã, ora. Vai sair, ora. Pastora, que tanta oração é essa? É isso aí. Agora, vai almoçar, não ora. Estou com fome, não dá tempo de orar. Vai dormir, pum, cai na cama e quando acorda, orei ontem. O inimigo não tem disso não. E não orou, eu entro. O inimigo, para ele não tem 24 horas. Para ele tem 25. Ele arruma mais uma. Mas o cristão não, são 24 e 22 para mim. Jejum e oração, para que o Senhor possa restituir tudo que foi roubado na tua vida. Mas é necessário você fazer o que, gente? Igreja, é necessário fazer o quê? Gente, não, vou perguntar de novo. É necessário fazer o quê? Orar, buscar, vigiar. Aí sim. De repente você fica olhando tudo que foi perdido, o Senhor colocando na sua mão, restituindo. Porque não tem como restituir se você nada fazer. Não tem. Nós ficamos vendo que hoje, na vida, o natural da vida, quando você ganha uma quantidade de dinheiro maior, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer quando você ganha um dinheiro melhor? Hã? Gastar? Não, o que é? Se você gastar tudo, meu filho, não vai ter restituição. Quando você ganha muito, tem um imposto que é obrigatório pelo governo. Não tem como você fugir. 27% é um absurdo, né? Ganhou 1.000, tu tem que dar 270. 1.000 você não vai dar, né? Mas isso é um exemplo, porque 1.000, o leão não quer saber de 1.000. Quando você dá esse dinheiro, passa um tempo, tem a restituição. Você está vendo como é a lei natural das coisas para as coisas de Deus também. Você tem que dar para poder ver o Senhor te restituir. Para de ficar pensando que, Senhor, restitui o que eu perdi. Senhor, vai ficar falando o tempo todo. Mas fale para o Senhor o que eu preciso fazer para o Senhor restituir o que eu perdi. Aí sim, algo diferente vai acontecer na tua vida. Não importa o que você perdeu, para Deus não é nada. Ele vai te restituir. Ele vai ainda dar em dobro. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Quando você pensa que Ele vai te dar uma bênção, Ele já tem várias bênçãos para te dar. E vai liberando bênção em cima de bênção e você só dando glória. Você crê? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio que assim como eu estou falando com vocês, eu também estou recebendo. Eu sei que o Senhor pode restituir muitas coisas na minha vida. Que eu tenho somente que pedir, que eu tenho somente que orar, que eu não preciso ter preguiça de ficar
ficar orando. Sabe o que acontece com o ser humano? Eu me lembro que uma vez eu só escutava assim, ó, visão boas. E vocês viram ali que Joel, a primeira visão não foi boa. Era só visão boa. Eu ia todas as quinta-feiras visão. Um belo dia, uma visão que me deixou de cabelo em pé. E eu de madrugada acordava. E eu virava assim, ó. Ai, Senhor, falava lá meia dúzia de palavras e me enrolava. Quando a visão foi feia, acordei de madrugada, pum, já caída, já de joelho. Falei, Senhor, corta esse laço. Senhor, muda essa situação. Tá vendo como é que nós somos? Não podemos ser assim. Temos que orar no tempo bom, assim como oramos no tempo ruim. Que orar no tempo ruim, o Senhor vai falar assim, eu vou te dar, mas espera um pouco. Agora Ele vê a tua fidelidade. Você é um cristão fiel. Você busca, você ora, você está pronto a fazer. E ainda te digo, faça. Não importa se eu olho e vejo, e fulano está fazendo mal feito, e fulano não está fazendo bom. Sou eu que estou falando. Não importa. O Senhor está vendo. E isso é que importa. Você está fazendo é para o Senhor, não é para mim. E assim Ele pode restituir tudo em tua vida. Essa palavra é uma palavra que enche o nosso coração. Vamos ler aqui rapidinho 12 que diz assim, ó. Agora, porém, declara o Senhor, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as veste. Volte para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O arrependimento também é muito bom. É muito bom você se arrepender de todo o coração. Quando você faz isso, você está se voltando para as coisas de Deus. Porque nós alegramos o coração de Deus quando nós nos arrependemos. Se arrependemos mesmo. Não é se arrepender para alguém ver. Não. É você e Deus. É uma intimidade com Deus. Quando você faz isso, o Senhor, Ele tem coisas grandiosas para nos dar. E aí, quando Ele fala aqui em restituição, como eu já disse, eu só penso em coisas grandes. Nosso Deus, Ele diz assim, olha, vou restituir o que você perdeu. E muitas vezes você olha assim, coisas que você perdeu grandiosa, que você pensa que o Senhor não, isso aí Ele não vai me restituir, porque não tem mais jeito. Mas tudo tem jeito para o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele faz as coisas impossíveis. Ele é o dono do milagre. Quando nós fazemos a nossa parte. Porque milagre não acontece sem você não fazer nada. Não. Senhor, eu preciso de um milagre, adoro. Senhor, faça um milagre e não faz nada. Você busca um milagre e um milagre acontece na tua vida. Então eu creio que cada um que entrou aqui, Deus vai fazer um milagre. Quem é que precisa de um milagre? Eu preciso, gente. Eu preciso de um milagre. Então eu quero profetizar na tua vida que o Senhor faça esse milagre. Porque você não entrou aqui em vão. Não veio fulano, não veio ciclano. Não importa. Quem veio foi você. Porque o Senhor que quer trabalhar na tua vida. Ele pode fazer um milagre de cura. Ele
que o milagre de libertação, eu acho o mais difícil, gente. Ele é mais difícil do que abrir uma porta. Porque às vezes você tem na parentela alguém que tem um vício que você diz, esse vício fulano não larga, é viciado mesmo. Fulano não larga aquele outro Deus de Baal de jeito nenhum. Mas o nosso Deus, ele trabalha dessa maneira e liberta. Basta você orar. Não pare de orar. Porque enquanto você ora aqui, Deus trabalha lá. Enquanto você busca aqui, o Senhor vai restituindo vida nova. Porque, como é bom, eu vejo pessoas que entram aqui com o seu marido, o outro entra com o seu filho. Não é bom isso, gente? Mas tem pessoas também que ainda precisa o marido entrar por aquelas portas com a sua Bíblia debaixo do braço, vindo para a igreja, você dando glória. Deus pode fazer isso. Vai depender de você. Como eu costumo dizer, e eu estava até escutando o pastor falando aqui, mas eu também falo muito isso. O que acontece dentro da tua igreja não pode ir para a tua casa. Não tem como tu trazer o marido para cá e dizendo assim, ó, pastora Terezinha, de vez em quando ela é uma fofoqueira. Ela fala do Joaquim, ela fala do não sei o que, ela fala. Aí ele, não vou nessa igreja. Você falou que a pastora é fofoqueira. Eu não vou lá. E depois você pode falar muitas coisas que ele vai falar isso sempre. Lá eu não vou porque a pastora Terezinha é fofoqueira. Se eu for fofoqueira, se realmente eu falo muitas coisas, o que vocês têm que fazer por mim? Orar. Senhor, tira esse espírito aí de fofoca da pastora. Fecha a boca da pastora. Põe um anjo com um alfinete na boca da pastora. E daqui a pouco eu não abro a boca nem para beber água. É, gente. Aí parece que é uma besteira, mas não é não. Sem querer, tu sai daqui aborrecido. Ah, porque não sei o quê. E vai despejar dentro de casa. Lá não é o lugar de despejar isso. Lá é o lugar de orar. Não gostou de alguma coisa? Pastor Igor, está acontecendo isso e isso. De repente o pastor Igor está ocupado. Pastor Adriana, isso. A pastora Adriana de repente está ocupada? Eu aqui também, pode falar. Pastora Terezinha, isso assim. Não foi assim. Você está falando e eu já estou conversando com Deus. Senhor, põe palavras certas na minha boca. E depois que você falar comigo, que eu ver tudo, aí sim, depois eu vou lá e converso com o pastor. Pastor, está acontecendo isso. Mas foi resolvido aqui. E você vai ser restituído de coisas maravilhosas. Porque eu acho que não tem restituição melhor do que salvação de um parente nosso. Tem, gente? Isso não tem preço. Não tem preço. Você olhar e ver que o Senhor está restituindo coisas que você pediu. Ah, mas não perdi. Não perdeu. Mas está sendo restituído até o que você não perdeu. Ele é um Deus de milagre. Que essa palavra possa ficar dentro do teu coração. E antes de você pedir restituição, ore primeiro. Busque primeiro. Tudo que você for fazer, se você orar, crendo,
você vai receber. Assim diz lá em João. Com certeza você vai receber mesmo. Porque eu já recebi muitas coisas, gente, em oração. Olhando para um lado e para o outro, não tinha solução. Orando, e eu já tive vezes de orar sem abrir a boca, não conseguia abrir a boca, era só lágrimas, e dentro de mim eu estava orando, e o Senhor está me escutando. Porque Ele escuta você falando, Ele escuta você em silêncio, Ele escuta se você estiver chorando, Ele escuta se você estiver clamando. Converse com Ele, porque Ele é o melhor para você conversar. Antes de você conversar com qualquer pessoa, converse com o Senhor, porque a resposta é certa. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor.